Olá pessoas, aqui é mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista e hoje a gente vai analisar um vídeo que me mandaram, né, sobre um desabafo, né, um vídeo de 18 minutos, que é um desabafo sobre a questão da deficiência. E junto de mim está a pessoa que já participou do canal em outro momento, né, no caso do vídeo do Bira, Bruna Gago. Se apresente aí, Bruna. Olá pessoal, não sei se vocês já me viram no vídeo com o Ricardo, né, meu primeiro vídeo falando do Senhorita Bira, né, do vídeo que ele fez. Eu sou uma pessoa gaga, né, portanto neurodivergente, também tenho ansiedade generalizada e eu tô correndo atrás também do laudo de autismo, né, tô tentando marcar psiquiatra. Enfim, basicamente é isso. Certo, então, caso você chegou aqui de paraquedas no vídeo e não sabe quem sou eu, quem é Bruna Gago, recomendo você se inscrever no meu canal e também se inscrever no canal da Bruna Gago Transgressão, né, que é um canal que fala, né, sobre transgeneridade e também conecta com a questão da deficiência. Tem mais alguma coisa para você falar sobre o seu canal? Falo muita coisa de política também, né? Eu tento intercalar isso também bastante com a cultura pop. Tem alguns vídeos agendados ainda para lançar. Certo, então a gente vai analisar esse vídeo, né? E se você gostou do tema do vídeo de hoje, também não se esqueça de apertar no botão de gostei, né? E vamos analisar esse vídeo aqui, que é um desabafo, né, de 18 minutos. Vai ser um pouquinho grande, não tanto quanto o do vídeo do Bira, né, por motivos óbvios, mas que eu assisti ele e vale ressaltar alguns pontos importantes, né, tanto eu quanto a Bruna Gago. Então vamos ver. E se você tiver alguma consideração, é só você me falar, Bruna. Tá bom, pode deixar. Para a sociedade é muito complicado entender como é que acontece o capacitismo desses tipos de vídeo. Eu vou compartilhar uma coisa aqui que é muito pessoal. E assim, eu já passei por essa coisa, mas o fato ainda não passou, sabe? O acontecimento ainda não acabou pra mim, porque eu sei que é uma coisa real. Então, eu sei que isso é o imaginário real da sociedade. Qual é o imaginário real da sociedade? Que as pessoas com deficiência, elas têm que ter gratidão pelas pessoas que auxiliam elas e que a deficiência é um sofrimento. As coisas que a gente necessita, seja elas quais forem, desde as coisas mais básicas, que é tipo isso aí que tá aparecendo no vídeo, como se fosse quase um ato de benevolência da outra pessoa. E é um sofrimento pra vida em casal. E o que uma pessoa sem deficiência pensa quando vai se relacionar com uma pessoa com deficiência? Que vai ser tudo assim. E que vai ser tudo nesse... Tá, aí ela tá explicando, né, sobre essa questão de tratar a pessoa com deficiência como se fosse alguém menor, né? Usa muito essa questão do relacionamento e tudo mais. E realmente isso acontece, né? Muitos casais que são formados por pessoas com e sem deficiência acabam sofrendo com esse tipo de estereótipo, né? E muita gente sem deficiência é tratada como a pessoa cuidadora dessa pessoa com deficiência, né? Eu vejo isso mais entre pessoas cadeirantes, né? Mas isso acaba se estendendo para as neurodivergências, como o próprio espectro autista, né? O T21, né? Que é conhecido mais como a síndrome de Down, e outras condições dentro da deficiência. E essa é uma parte que ela mostra diversos prints, né? Pegando do vídeo tava anterior, né? Que tava na tela. Por exemplo, o constrangimento e a tristeza dele é perceptível, tadinho. Ela é muito maravilhosa, gente. Eu nessa situação não sei se teria essa força. Então, aquela percepção de que a pessoa que é a parceira ou parceiro
dessa pessoa com deficiência é um herói, uma heroína. E não, né? Na verdade, a gente tem que pensar que todo mundo tem um grau de dependência. Porque muita gente associa, por exemplo, a pessoa sem deficiência como uma pessoa totalmente independente, totalmente autônoma. Mas tem uma teoria que fala que justamente a gente é interdependente, ou seja, a gente depende de outras pessoas para viver e essas outras pessoas também dependem de mim para viver. Então, nessa questão do cuidado da pessoa com deficiência, a gente não pode pressupor de que a pessoa sem deficiência não precise de cuidado. Porque senão a gente vai acabar, primeiro, hierarquizando essas pessoas entre pessoas que demandam, por exemplo, mais trabalho ou menos trabalho, né, que muita gente acaba reduzindo dessa forma, mas também acaba fazendo com que as pessoas sem deficiência sejam tratadas como super-heroínas e as pessoas com deficiência sejam tratadas como pessoas que não têm qualquer tipo de autonomia dentro da sua vida. Tipo, não consegue fazer nada sem a ajuda de uma pessoa. E, primeiro, isso não é necessariamente um problema, mas a gente tem que levar em conta também que esse tipo de caso não pode ser resolvido só com uma pessoa ajudando. Ela pode, por exemplo, ela mesma fazer, mas ela não consegue justamente por causa da falta de adaptação. Então, tem essa teoria, né, de interdependência, mas também tem a questão da falta de adaptação que faz com que seja necessário uma pessoa dando o suporte, mas isso não é necessariamente um demérito, nem um mérito, nem de um nem de outro, né? Então, começa já a partir desse ponto. Sim, pois é, né, um negócio bem curioso, porque eles objetificam a pessoa deficiente, né? Como se a pessoa não lesse os comentários, por exemplo, né? Como se ela não tivesse emoções, vontades, né? E como se ela fosse totalmente incapaz, né? Como se ela não pudesse fazer absolutamente nada e a vida dela roda em torno de ser dependente de alguém e essa pessoa tá fazendo um esforço tremendo, absurdo por aquela pessoa, né? Como se realmente, dentro de um relacionamento, existe amor, né? Existe um afeto e eles ignoram completamente isso, né? Sendo que justamente é uma troca, né? Todo mundo tem alguma certa demanda, né, de algo, precisa de ajuda em alguma coisa e trata a pessoa deficiente apenas como deficiente, incapaz, inútil socialmente e um peso para a sociedade como um todo. Basicamente isso, né? Eu vou colocar aqui para dar o play de novo. Esse nível de comentário aqui. Olha isso. Olha isso também. Olha isso, vai parando. Melhor a gente lendo, dá umas pausas. Ele sentiu e deve ter pensado como queria poder fazer algo. Difícil, né? Se você tiver um minutinho de tempo. Gente, desculpa a pergunta, mas assim, eu não entendo muito ele poder voltar a andar algo do tipo. Tipo, como se dá uma pergunta bem tipo, como se o objetivo de toda pessoa com deficiência fosse, por exemplo, pessoa cadeirante, voltar a andar. Ela ser curada, né? É uma ideia estritamente biomédica, pra começar, né? Então... É uma questão de heterocisnormatividade e também que exclui pessoas com deficiências, né? Como se todo mundo fosse neurotípico, né? E como se todo mundo quisesse ser neurotípico. Enfim, né? Tem tantas camadas isso, né? Que... Sim, tipo... Vamos até pegar uma analogia pra áudio mais fácil entendimento. Imagina se a gente pega uma pergunta dessa e adaptasse. Tipo, algo assim. Gente, desculpa a pergunta, mas assim, eu não entendo muito como ele pode... como ele pode gostar de homens. Ele não pode voltar a gostar de mulheres, seria algo assim, sabe? Exatamente. Então, assim, eu sempre tento jogar a questão da deficiência usando de outros exemplos, de outras identidades para facilitar, porque geralmente o que acontece
quando tem uma problematização dentro do campo da deficiência, o pessoal não costuma valorizar muito, dar muita importância no caso. Mas aí, no caso... Desculpa, pode continuar. Mas aí justamente eu tento pegar um paralelo com outras identidades, porque como as outras identidades já são mais faladas, né? Geralmente essas pessoas, né, não todas, mas parte delas acabam não valorizando tanto a questão da deficiência, então eu pego algo que geralmente ela já tem entendido, por exemplo, a questão de gênero e sexualidade, ou de raça, e tentar fazer um paralelo com a questão da deficiência. Então eu pego a mesma frase, só que só trocando os termos, né? Pra pessoa ver o quão problemático é um tipo de afirmação e um tipo de pergunta, né? Então... Sim, e levando por esse caminho, teve aquela postagem, né, que você inclusive me mostrou, né, como é fazer sexo com uma pessoa autista. Ué, como é fazer sexo com uma pessoa negra? Pois né? é. Como é fazer sexo com uma pessoa trans? Explica aí. Ah, Sabe? Porra, que raio de pergunta é essa? pois é, só que por ser sobre pessoas com deficiência, muitas vezes são perguntas que são negligenciadas em questão dessa problemática mesmo, né? Parece que é um negócio mais normalizado socialmente. Sim, deixa eu dar play. Eu terminei um relacionamento por conta desse vídeo. Ah, como assim, Amanda? Não foi bem por conta desse vídeo. Com certeza a pessoa que se relacionava comigo não viu esse vídeo. Mas esses vídeos estão por aí. Esse imaginário tá por aí. Primeiro que toda pessoa com deficiência necessita desse tipo de auxílio. O que não é uma verdade. Mas mesmo se fosse, vamos... Ó, de gente dando parabéns, né? Como que eu falei, né, antes, né? Ah, uma pessoa é heroína, a pessoa tá se sacrificando por uma pessoa com deficiência, sendo que é só um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, sabe? Tipo, é aquele negócio paralelo, imagina, sei lá, eu parabenizar uma pessoa cis porque é casado com uma mulher trans. Ou então parabenizar também uma mulher cis por estar com um homem negro, uma mulher cis branca, no caso. Então, não faz o menor sentido. Muita gente problematiza esse tipo de afirmação, né? Esse tipo esse parabéns com outras identidades, mas quando é com a deficiência, parece que é a coisa mais normalizada do mundo, né? Então, enfim. Pois é. Pensar em como é que a gente pensa o auxílio. Ó, irei rezar para que ele se recupere. A gente acredita e continue com as esperanças. Esse dia vai chegar. Comecei a seguir e irei colocar ele em minhas orações. É foda. Nós podemos dizer até do Elon Musk, né, daquela pira de, eu vou encontrar a cura do autismo, e tem gente sendo a favor, sendo que, gente, é só um cérebro que tem um funcionamento um pouco diferente. Isso é basicamente uma tentativa de eugenia de cérebros, né, os cérebros não podem ser diferentes, você não pode ser uma pessoa gaga porque socialmente você é ridicularizado no fim das contas, né? Tipo, eu me comunico, eu falo, eu namoro, me relaciono, eu trabalho, eu tenho uma vida normal. Agora, por pressão social, pela sociedade me odiar, né? Odiar a minha identidade, aí eu tenho que encontrar cura. Eu tenho que me curar. Ao invés de curar a sociedade, é um negócio muito individualizado, né? Você tem que se curar, você tem que estar dentro do padrão. Você é uma mulher trans? Tá, mas você tem que ser uma mulher trans que não te identifiquem como mulher trans, né? É sempre por esse meio. Sim. E eu acredito até que Artimari, né, que é Amanda Soares, eu não sei exatamente se ela vai falar isso, provavelmente vai, mas ela deve estar cansada de ler comentários assim, tipo, porque uma coisa é você ler um comentário ou outra coisa é você viver lendo esse tipo de comentário. Esse tipo de comentário acaba abalando o psicológico de uma pessoa com deficiência, né? Acredito que ela seja uma pessoa com deficiência também. Então, sabe, esse tipo de postagem, de mostrar uma pessoa cadeirante, alguém dando um suporte pra ela. Mínimo, né? Tipo... Aí um monte de gente comentando, né? Dando parabéns pra pessoa sem deficiência, falando que tá nas orações pra essa pessoa com deficiência se curar, sabe? É uma ideia
que é muito problemática e acaba prejudicando no psicológico de pessoa com deficiência que tá lendo aquilo. Então, Perfeito. é foda. Hoje em dia, o meu antigo relacionamento falou pra mim que tinha medo de eu ser um peso na vida dele e de eu não ter autonomia suficiente pra administrar a minha vida e nem mesmo, por exemplo, um filho que eu tivesse. Eu terminei um relacionamento de 5 anos com esse argumento. O Stephen Hawking, que é um cara fodão, fez tudo pela ciência. O cara tem um livro que chama A Teoria de Tudo, onde a mulher dele é vangloriada por ter cuidado dele. O que vocês esperam quando envelhecer? E vocês simplesmente saiu voando. Que fulano de tal é heróico por estar lhe ajudando a trocar uma fralda. Que fulano de tal é massa por estar lhe dando uma mão. Que é heróico, que tipo, todo mundo lutador. Que você é uma merda, porque você tá nessa situação. Que é uma merda, coitado, espero que passe logo. Gente, a deficiência não vai passar. E enquanto a gente vê, a gente entender que a deficiência é uma merda, a gente leva pra esse sentido, ou então pro sentido da superação, é aí que vai continuar uma merda mesmo. Você considera que a deficiência é uma merda, você procura solução pra ela, que não tem. E aí você submete a pessoa a uma série de agressões em busca de um corpo que ela não pode ter. Ela pode chegar até a quase vislumbrar o corpo sem deficiência, como é o caso do exoesqueleto, que criaram uma máquina para poder a pessoa com deficiência sair correndo. Ainda assim foi uma máquina, não foi o corpo dela. Então a gente sempre vislumbra, mas nunca chega. Mesmo essas adaptações, né, não é o corpo da pessoa, é um equipamento externo. Tipo, por exemplo, o aparelho, né, auditivo para pessoas surdas acabarem ouvindo, isso é uma adaptação, né? Não faz parte do corpo da pessoa. A pessoa não se curou por causa disso. Ela está se utilizando de uma adaptação que acaba sendo melhorada com questões tecnológicas, mas não só. E usa no seu dia a dia para facilitar a inclusão dela naquele espaço, ou naqueles espaços, né? O exoesqueleto é um exemplo, mas uma coisa que ela falou antes é essa busca pelo corpo sem deficiência, o corpo perfeito, entre aspas. Porque muita gente acha que não vai ter deficiência, acha que a deficiência é algo, um horizonte, algo muito longe, sendo que há estudos que dentro do campo da deficiência que associam a questão etária, né, ou seja, de idade, né, quanto mais velho, mais a possibilidade da pessoa adquirir uma deficiência, até pela questão do próprio corpo que vai envelhecendo, né? A pessoa começa a ter problemas, por exemplo, de visão, problemas em relação à locomoção. Então, muita gente, primeiro, não acha que vai ter deficiência. Segundo, que essas mesmas pessoas acabam, né, como eu falei antes, hierarquizando corpos, né? De tentar fazer com que a pessoa com deficiência busque uma cura impossível, porque cura não existe. A deficiência é uma condição de longo prazo. Então, assim, aí acaba gerando esse problema de pessoas que merecem ter lugar na sociedade e pessoas que não merecem ter lugar na sociedade. Por exemplo, aí no vídeo atrás dela, que ela tá mostrando, é uma pessoa que provavelmente não consegue se locomover, né, andar, precisa de um suporte de uma pessoa. E muita gente que vive compartilhando esse argumento de ter que se curar, ou as pessoas não podem adquirir deficiência durante a vida. São as pessoas que pouco se importam com pessoas com deficiência. E pior, acabam colocando pessoas que merecem suporte e quem não merece suporte. Quem merece suporte são as pessoas que geralmente têm um corpo dito saudável, entre aspas, ou perfeito,
que trabalha, e se você se essa pessoa vê uma pessoa com deficiência que não consegue trabalho por, enfim, por vários motivos, isso faz com que veja essa pessoa como alguém que não precisa de, que não mereça suporte, né? Então, por exemplo, eu tava nesses dias no Twitter, né, que é uma das redes, enfim, complicadas, que eu tava debatendo com uma pessoa que tava falando que o suporte, né, a adaptação para pessoas surdas deveria ser defendido o modelo que a gente chama de modelo assistencialista, né? Que é basicamente uma pessoa que é uma pessoa benevolente, entre aspas, e doa dinheiro para comprar individualmente um aparelho auditivo para essa pessoa. Ao invés do Estado ser fortalecido ao ponto de ter recurso suficiente para produzir e distribuir de graça para as pessoas que precisam. Então, vai muito dessa linha. Sim, e também uma coisa que ela falou bastante tem a ver com o mascaramento, né? Você justamente não querer mais ser uma pessoa deficiente, né? E daí nós podemos olhar tanto para o próprio ABBA, né, como você aborda bastante no seu canal, como até para a questão da fonoaudiologia, né? De como funciona pelo menos para gagueira, né, para pessoas gagas. Porque simplesmente falam de, vai se tratar como uma fono, mas é uma neurodivergência. A gente não vai se curar, a gente vai se mascarar. A gente vai fingir não ser deficiente, né, gaguejar o menos possível, porque isso é uma vergonha socialmente. Né, isso é um problema socialmente. É dessa forma que é tratado, né? E é algo muito triste, porque... Sabe, por que a gente é tratado como menor por ser diferente, sabe? E nós podemos olhar isso até pela mídia hegemônica mesmo, né? Sempre trataram pessoas gagas como pessoas bizarras, né? Pessoas que você tem que dar risada, que você tem que apontar, que você tem que humilhar, né? É muito triste essa busca pelo corpo perfeito, sabe? A gente realmente deveria ser inclusa na sociedade como quem nós somos, respeitadas, e não nós temos que nos arrumar, sabe? E a sociedade continua com todos os seus aparatos de opressão funcionando e tá tudo bem, né? O problema é nosso, né? Sempre jogado pra nós. Sei lá, você pode ficar rezando para que esse corpo mude, e que vida é essa de que você tem que ficar implorando para Deus, para Jesus, para o universo, para os orixás, para sei lá o quê, para você ter um corpo que você não tem, e que às vezes, como é o meu caso, você nasceu com ele. Que vida desgraçada é essa que você tem que ficar torcendo para curar um corpo que é seu? Que tipo de vida é essa que você acha que colaborar com o outro é um ato extraordinário, sendo que a gente faz isso desde que a gente nasceu? Afinal, não foi você que saiu da barriga da sua mãe engatinhando e foi pra fora. Eu acho que a gente tem um lance muito ruim, um entendimento muito ruim com essa questão da dependência, da autossuficiência, do corpo com deficiência. A gente acha que o corpo com deficiência é uma merda. E falando como um corpo com deficiência que pensa, porque ninguém acha que um corpo com deficiência pensa, né? Falando como um corpo com deficiência que pensa e que sente, e que tá vivo ainda, que é o meu caso. Muito difícil viver assim. Acho que eu ainda tô me recuperando do momento que eu ouvi as coisas referentes a isso, porque eu acho que eu nunca ouvi tão claramente de alguém, sempre ouvi de forma velada, né? É muito difícil eu expor na internet esse meu sentimento. Dá uma pausa, mas é que as pessoas assim. naturalizam tanto. Então, eu na minha vida acadêmica, né, desde o meu ensino fundamental até a minha faculdade, né, eu sofri muito com isso de me excluírem e me verem como uma pessoa menor, não como uma pessoa, na verdade, né, assim, eu sempre fui humilhada, é muito bizarro como isso é totalmente naturalizado e como as pessoas não falam explicitamente pra gente, mas tipo,
pô, a gente tem um grupo de amigos, um grupo de 6 pessoas. Aí é um grupo de 6 pessoas para se apresentar. Sempre fiava uma outra pessoa no meu lugar. Mas é coincidência, né? Sempre coincidência, sempre foi coincidência. No ensino fundamental, no ensino médio, no técnico e na faculdade. As pessoas se fazem, né? A gente não é trouxa, a gente sabe que a gente é diminuída pelas nossas condições, né? E não tem nem o que falar. Assim, também não tenho muito o que falar, porque na verdade eu tenho, né? Porque é aquela coisa, né? De tratar o corpo com deficiência, como um corpo que não tem uma. É entendido como não tem uma capacidade de tomar decisões, né? Da mesma forma que acontece por outros motivos mais com criança e com gente mais idosa. Com pessoas com deficiência, esse processo acaba sendo também bem explícito, de tratar a pessoa com deficiência como se ela não tivesse autonomia de poder decidir sobre determinado assunto ou principalmente sobre o próprio corpo dela, né? Então, pegando um pouco do espectro autista, é bem comum autistas falarem que familiares estavam falando deles, né, dessas pessoas autistas, com as pessoas autistas no mesmo ambiente, como se o autista, nesse caso, fosse uma peça de decoração. Então, é muito complicado, porque é uma desumanização tão grande que ela foi normalizada. Tipo, a pessoa autista tá ali, ela de repente não é oralizada e acham que, nesse caso, por não ser oralizada, ela também não escuta. Ela também não entende o que as pessoas em volta estão falando dela. Sabe? Então, sabe, sabe, é um negócio que não faz sentido, mas, assim, eu não vejo sentido nisso, mas que muita gente neurotípica, né, e também sem deficiência acaba propaganda, né, de não necessariamente no campo do discurso, mas no campo prático. E muita gente pode até não falar, eu não acho que pessoa com deficiência tem autonomia sobre o próprio corpo. Mas na prática acaba sendo assim a forma que as pessoas agem. Então, assim, isso acaba se refletindo um pouco de certa forma no caso dela, né? Que ela tá contando do caso do ex-namorado, né? Que separou entre alguns motivos o fato dela ser uma pessoa com deficiência. Nisso, tipo, primeiro, como se ele tivesse que ser o cuidador, e mesmo se ele fosse tivesse a disponibilidade de dar algum tipo de suporte, isso não é problema, não deveria ser problema, porque justamente uma relação é para um dar o suporte pro outro. Se você fala, não quero mais me relacionar com você por causa da sua deficiência, é a mesma coisa que você dizer, não quero te dar suporte, eu não me importo com você. Então nunca se importou de verdade. Tipo... Pois é, trazendo até pra gagueira novamente, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de atender telefone. Tremenda, assim, não gosto, já até chorei, assim, só de pensar, meu Deus do céu, eu vou ter que telefonar e... Poxa, sabe? Todo mundo tem algum bloqueio, todo mundo tem alguma dificuldade, e porque essa minha dificuldade é considerada um absurdo, sabe? Tanto é que para conseguir um emprego é um negócio complicado também por conta disso, sabe? Normalmente te comunicam pelo telefone. Aí você tem um bloqueio só no telefone e as pessoas não querem saber. Só veem que você gaguejou e já te veem como uma pessoa menor, como uma pessoa incapaz, uma pessoa que vai dar problema. Pressupõem um monte de coisas e o seu currículo jogam no lixo. Sabe, eu tenho 2 cursos técnicos, tenho faculdade, tenho QI um pouco acima da média e nada disso vai ser válido porque eu sou uma pessoa com deficiência. Isso quando também não consideram que eu sou uma mulher trans. Esse tipo de comentário que eu fico às vezes pensando, que merda que eu tô fazendo na internet. Porque primeiro que eu só sou escutada quando eu falo de deficiência. Segundo que eu tenho certeza que esse vídeo vai estourar só porque eu tô chorando e sofrendo.
Meu senhor, isso é muito verdade. Caralho. Caralho, isso é muito verdade. Primeiro, só se importa comigo quando eu falo de deficiência, isso aí, entre outras, até em outras identidades, né? De, tipo, Total. eu já vi pessoas pretas reclamando disso, de, tipo, só me chamam pra palestrar sobre negritude. No meu caso mesmo, eu sou mulher trans, sabe? Isso sempre vai ser levantado como, tipo, você tem que falar sobre isso. E se a gente quer falar de outras coisas, muitas vezes a gente vai ser negada, real. Aí, isso me lembra muito, sempre quando tem 2 de abril, pra quem não sabe, né? Eu fiz até um vídeo sobre 2 de abril, Dia Internacional da Conscientização do Autismo. E todo dia 2, eu já tô há alguns anos dentro do ativismo, né? Inclusive na produção de conteúdo sobre o espectro autista e deficiência. E todo dia 2, ou perto do dia 2, veio uma enxurrada de gente me convidar para palestrar, para, sei lá, participar de alguma roda de conversa, enfim. Depois do dia 2, sumiu, assim. E detalhe, só para falar do espectro autista. Obviamente eu uso essas situações para falar de outros assuntos também. Mas aquela coisa, né? É o reducionismo de achar que uma pessoa com deficiência só vai falar sobre deficiência. Como se uma pessoa, por exemplo, no meu caso, não pudesse falar sobre comunicação, que é a minha área. Basicamente resume a pessoa deficiente à deficiência. Você vive a deficiência, você é a deficiência e você é somente isso. E o segundo motivo, né, que ela colocou, né, o segundo ponto, é do fato de o vídeo só bombar porque tem pessoa com deficiência chorando. Sabe, isso me lembra muito aqueles vídeos que acabam bombando de autista tendo crise, que geralmente são mães de autistas, né, mães atípicas, que colocam o filho, gravam um filho durante uma crise sensorial do autista, o que inclusive é muito problemático, não façam isso. E acabam bombando justamente porque é aquela coisa espalhafatosa da criança ter crise, né, criança autista. E o que ela falou, né, do segundo ponto acontece direto. Só levam em consideração, só dão visibilidade, na maioria dos casos, para a pessoa com deficiência quando essa pessoa tá sofrendo. Não quando essa pessoa, por exemplo, tá explicando algum conceito sobre deficiência, ou sobre ou qualquer outro assunto. Sabe? Um assunto sobre moda, comunicação, sobre filosofia. Enfim, é muito complicado. Nós podemos usar até como exemplo também quando a pessoa sofre algum acidente e perde a perna, por exemplo. Aí, enquanto ela não conseguiu uma prótese, tá todo mundo lá em cima. Conseguiu, ela morreu, simplesmente. Ela não existe mais. E se ela existir, vai ser só como pessoa com deficiência. Sim, Só reduzindo ela a você perdeu uma parte do seu corpo. É isso. É a pessoa da prótese, a pessoa com deficiência. Mas nunca quando eu tô tentando um trampo porque eu sou artista ou porque eu sou professora de língua portuguesa. Inclusive, só pra acrescentar aqui, tô em pânico porque eu vou entrar no mestrado e durante minha graduação inteira a minha intelectualidade foi colocada à prova porque pessoas com paralisia cerebral não são intelectuais. No máximo, elas falam sobre a experienciação da deficiência. Eu me sinto uma isso é muito comum, tipo, inclusive foi um dos motivos de eu ter criado o canal Autismo Pensante, porque quando eu criei o canal, era justamente para tentar sair dentro do YouTube, desses canais do YouTube sobre pessoas autistas que falam sobre o espectro autista a partir da própria experiência pessoal. O que não é ruim, mas só ter isso acaba reduzindo o debate apenas de experiência e eu justamente queria expandir, né, para coisas mais sociais, né, digamos assim, até de referência, enfim, seja acadêmico ou não. E indo para essa questão do mestrado, o conhecimento dela sempre foi posta à prova. Eu, assim, concordo bastante porque eu não tô no mestrado ainda, né, mas eu já participei de grupo de pesquisa.
e é constante a forma que as pessoas, principalmente neurotípicas, acabam testando se você realmente está sabendo o que você está falando. Então eu já fui invalidado de várias formas possíveis, já me xingaram, seja nas redes sociais ou mesmo, enfim, grupos de pesquisa. Meu conhecimento sempre foi colocado à prova do tipo, você tem que estar provando que você não está errado. Ao mesmo tempo que outras pessoas que são da academia, nas redes sociais, ou mesmo desse grupo de pesquisa que eu estava, falavam e ninguém estava pedindo fonte, por exemplo. Mas o autista, que sai do senso comum das coisas, toda hora era pedido fonte. Ah, você tá falando isso com base em coisa anedótica, algo que você ouviu falar. Aí eu sempre tinha que pegar algo que já estava documentado para apresentar, porque senão a minha fala era totalmente invalidada e mesmo quando eu apresentasse alguma coisa, ainda tinha essa desconfiança porque ele apresentou fonte, mas não é uma fonte tão boa, né? Isso acontece muito comigo nas redes sociais quando eu falo batendo na aba, né, na análise do comportamento aplicada, porque aí entra aquela coisa. Eu falo, a aba para autista é pseudociência e é um violador de direitos humanos. Aí sempre vem alguém falando, de duas uma, ou vem alguém falando, mas se a aba é ruim, qual é a melhor abordagem da psicologia? Você tem provas de que a aba é ruim? Olha, esses 300 mil artigos falando bem de aba, sendo que, enfim, isso é basicamente lobby da indústria da aba, né? Principalmente impulsionado por pais de pessoas autistas. Enfim, então sempre tem essa tentativa de invalidação do que o autista tá falando. Obviamente eu não vou entrar nessa pira de que só porque é autista que a pessoa tá falando algo certo. Mas se você, ao mesmo tempo, tá invalidando o que um autista tá falando, tá pedindo fontes do que esse autista tá falando sobre algum assunto, e ao mesmo tempo, para outras pessoas, você não tá com essa mesma postura, então temos um problema. Sim, e normalmente sempre se posicionam diferente em relação a nós, né? Eu, por exemplo, quando eu dava alguma palestra ou fazia alguma apresentação na faculdade, era sempre um momento de espetáculo. Era um espetáculo, né? Ficavam sempre me olhando, me encarando, tipo, vai gaguejar, vai errar, vai deslizar, sabe? Muitas vezes nem prestava atenção no meu conteúdo em si, no que eu estava apresentando. É um negócio muito louco, né? É simplesmente isso. Diminuir a pessoa, a condição dela e simplesmente... eu sempre fiz meus trabalhos de faculdade, tudo, sempre tirei nota muito alta. Isso nunca foi válido para ninguém durante todo o percurso da validade e toda a minha vida acadêmica. Porque eu nunca podia ser uma pessoa inteligente. Uma pessoa que gagueja, que tem dificuldade para se comunicar, é da comunicação. Como assim essa pessoa estuda e entende alguma coisa, ela pode falar alguma coisa? Eu mesmo vejo como mulher trans também. As mulheres trans não podem se posicionar sobre transgeneridade, sobre transexualidade, sabe? Sempre vão dar mais moral, ouvir mais pessoas que não são trans, pessoas que não estão, entre aspas, né, no seu local de fala. Não gosto muito desse termo, né? Mas local de fala é basicamente, né, o local de fala de verdade é quando você tem estudo, informação, também vivência, claro que é importante, né? Mas a vivência é sempre negligenciada. A gente simplesmente tem que sumir mesmo, né? Eu, como mulher trans, falando, me comunicando, ainda mais sendo gaga também, eu sofro, eu sei que eu sofro, sabe? Porque é muito mais fácil para as outras pessoas ouvirem pessoas neurotípicas, pessoas que não são trans. A nossa existência por si só é um incômodo, sabe? Porque eu vou falar o contraditório, eu vou levantar o contraditório que muitas vezes entrando no Facebook, no Instagram, o que vai estar lá falando sobre pessoas trans, garanto que não vão ser coisas boas. Garanto que só vai ser ódio. Enfim. Tá com
tipo de sofrimento. É como se no momento em que elas estivessem tristes, elas olhassem pra mim e falassem: não, vou me revitalizar porque tem uma miséria pior do que eu. Todo mundo me pergunta: Amanda, por que você não escreve um livro? Aí eu tava vendo esse comentário que eu deixei no post de uma moça que tava falando sobre medos. Então assim, eu acho que a gente tem muito ainda o que crescer, o que entender, o que estudar sobre pessoas com deficiência. E não sobre a deficiência. Eu acho que a gente já entende muito bem sobre questões médicas, de CID, essas coisas, sabe? Eu acho que a gente já tem uma compreensão muito boa sobre isso. As pessoas se interessam em como eu como, como eu transo, como eu tomo banho, mas elas nunca se interessam pelo que eu tenho pra dizer. É aquele negócio, né, que ela tava falando já há algum tempo, né, de tipo, transformar em espetáculo, né, de tudo ser centrado na experiência dela. Por exemplo, o que o autista faz, ele come, como o autista transa, como o autista se relaciona com outras pessoas, como aí passando pra deficiência no geral, como a pessoa com deficiência transa, como ela come, como ela vai de um lugar pro outro. E assim, é tudo tratar como um espetáculo que no final não é diferente de, por exemplo, tratar como uma atração de circo. Perfeito. É uma atração de circo, né? De tratar pessoas com corpos diferentes como uma atração, né? Aí pegando, não ironicamente, uma holofotação sobre ela, né? De tipo, como, olha aqui, olha essa pessoa é anormal, gente. Essa pessoa é anormal, ela não tem um braço, né? Pois é. Então fica nessa de tipo, de tratar como uma atração de circo. E isso, inevitavelmente, como ela está sendo tratada como uma atração de circo, a vida dela tem que se resumir àquilo. Né? Ninguém vai se importar com o resto, né? Ninguém vai se importar, por exemplo, com o fato dela, né? Ou a maioria não vai se importar com o fato dela poder falar sobre coisas da língua portuguesa, sobre assuntos da língua portuguesa. Da mesma forma que eu, em relação à comunicação. Então, isso acaba desumanizando a pessoa, porque a pessoa é reduzida àquilo, né? O ser da pessoa, o fato dela existir neste mundo é o fato dela ser um entretenimento barato para pessoa que se acha que tá dentro do padrão, né? Porque no final a gente ninguém tá dentro do padrão. Quem acha que tá dentro do padrão ou que tá perto disso, ou que busca isso, esse padrão, na verdade está se enganando, mas aponta pro outro como se o outro fosse um entretenimento barato, um puro entretenimento barato, e a pessoa está sendo desumanizada nesse processo, né? No caso, a pessoa com deficiência, um pouco importa sobre a vida dela, sobre o que ela sabe, sobre o que ela já vivenciou, enfim. É muito foda. Uhum. Pelo que eu tenho pra acrescentar, pelo que eu curto, elas nunca conseguem perceber isso, porque elas olham a minha vida assim, inevitavelmente. No dia do meu aniversário, eu inventei de fazer uma brincadeira com os meus amigos. Eu perguntei pra eles o que eu era produtiva na vida deles, o que eu contribuía. Foi mais ou menos assim. E aí eles falaram que eu contribuía sorrindo. Eu contribuía fazendo homenagem no Instagram, tipo, postando coisas bonitinhas pra eles. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei pra ninguém. Eu descobri na terapia que eu sou tão romântica, tão fofa com as pessoas, porque eu me sinto em dívida. Então, quando eles me falaram que o que eu contribuo na vida deles é sorrindo, fazendo mensagens bonitinhas, eu fiquei pensando, é por isso que eu não valho nada pra boa parte da sociedade. Porque as pessoas não, sabe? Ou então sou eu mesmo que não tô sacando. É muito difícil isso. E é que eu não tô... Eu amo todos os meus amigos, mas que é que... Enfim. O maior passo anticapacitista é a gente lutar pra demonstrar quais são as nossas produtividades. É foda, porque a pessoa tá
Caralho, a pessoa tá em dívida, ela se sente em dívida, então ela tem que compensar sendo amorosa, mais amorosa do que em condições normais, entre aspas, deveria ser, porque ela é uma pessoa com deficiência, então ela tem que compensar essa dívida sendo produtiva em alguma coisa, fazendo alguma pessoa sorrir, alguma pessoa feliz, deixar alguma pessoa feliz. E olha, eu não tenho muito o que dizer não, assim, lamentável. Eu tenho um pouco isso, obviamente em um grau muito menor do que antigamente, mas eu entendo completamente que ela tá falando. Sim. Eu entendo também o quanto que eu já me cobrei, que eu já me esforcei pra me mascarar, pra ser menos eu, né? Porque eu não podia, né? Eu, por exemplo, eu já tinha todo o conteúdo que eu ia apresentar na cabeça, mas eu tinha que reforçar aquilo 3, 4 vezes pra mim ter um domínio suficiente pra não mostrar minha gagueira. Porque se eu gaguejar pisada, humilhação. Sempre foi assim, sabe? É muito triste a gente ter que se forçar e no fim das contas, o elogio não é pelo seu trabalho, não é pela sua pesquisa, não é por isso. É, nossa, você conseguiu falar. Sendo que eu falo, né? Eu tô me comunicando, eu não tô me deixando de me comunicar sendo uma pessoa gaga, né? É muito louco isso. Imagina, pegando um pouco essa questão de ter que compensar, entre aspas. É tipo, por exemplo, no espectro autista. Ah, você está compensando o fato de você ter uma deficiência, né? Você ser uma pessoa neurodivergente. Você está compensando sendo uma pessoa mais legal, uma pessoa mais educada, entre aspas, sendo uma pessoa mais receptiva. Você tem que ser uma pessoa simpática. Porque, nossa, você... Porque senão é aquele negócio, nossa, você já é pessoa com deficiência, você ainda é uma pessoa que não gosta muito de contato, é uma pessoa mais direta. Nossa, pelo menos você tinha que ser um pouco mais simpática, né? Aí entra naquela questão, né, de você ter que compensar que ela acabou falando, né? Ela compensa fazendo os amigos dela sorrirem. Isso me faz até pensar também naqueles vídeos que você reage lá da Mayra Gaiato, né? Você gosta de brincar do brinquedo de uma forma, mas você tem que brincar de uma forma útil. E fazendo uma ponte disso, né, um vídeo do Shimura que eu vi, ele falando que existem hiperfocos inúteis e hiperfocos úteis. E os hiperfocos úteis para ele são tudo que dá dinheiro, tudo que você consegue de alguma forma se camuflar socialmente e você ser um puta especialista em qualquer coisa, mas qualquer coisa do que ele entende como útil. É um negócio muito problemático. E justamente isso acaba caindo na questão dos corpos que são colocados como produtivos e não produtivos dentro Sim. do sistema capitalista, né? Porque, por exemplo, quais são os corpos aí mais nichado para a questão do espectro autista? Quais pessoas autistas são classificadas como corpos úteis para o trabalho, entre aspas? Vamos chamar de Asperger. O Asperger, o autista que tá na área da TI, porque autista, ele é bom em exatas, ele é bom em tecnologia. Então bota ele para um cercadinho profissional da área da tecnologia e dane-se os outros autistas, os autistas da área da comunicação, como eu, autistas das artes, autistas da pedagogia, da filosofia, do direito, sabe? Esses autistas, eles não importam, dane-se eles, né, pela lógica. Mas não, independente se essas pessoas fora das exatas, elas têm hiperfoco nas suas áreas ou não, pouco importa, porque não dá dinheiro. Humanas não costuma dar dinheiro, igual tecnologia, igual, sei lá, alguém das biológicas. Não, tem que ser alguém que tenha um hiperfoco, nesse caso, que seja um hiperfoco que seja de interesse do capital, né, do capitalismo, para perpetuação, né, da lucratividade, para perpetuação da extração de mais-valia,
né? Principalmente a mais-valia relativa. Então, assim, esse tipo de fala, como a do Shimura, é muito problemático, porque ele, não sei se ele entende o problema desse tipo de argumento, mas é basicamente, tem autistas que servem, tem autistas que não servem. Os autistas da TI, os Aspergers, o arquétipo do autista gênio em exatas, o arquétipo Sheldon Cooper, né, é útil. Agora, o autista que, por exemplo, é do grafite, é do rap, é da comunicação, é da pesquisa acadêmica, é da economia, filosofia, esses não importa, direito, não importa. Ou até se nós formos focar em algum tipo de hiperfoco, como, eu coleciono moedas, qualquer outra coisa, talvez você pode transformar isso em algum trabalho, ou talvez não, enfim, mas é isso, né, eles só pensam na questão financeira, na questão do dinheiro, né, nessa questão útil social, e o resto eles excluem tudo. Parece que você não pode ter outro tipo de interesse, que você tem que ser um autista certo, um autista direito. E mesmo se esse hiperfoco fosse monetizável, né? Precisa ser necessariamente monetizável? Precisa ser um hiperfoco que eu preciso necessariamente transformar em dinheiro? Porque se for nessa questão mesmo, né, tipo, a gente tá falando sobre deficiência no YouTube. A gente tem uma dificuldade tremenda para crescer os nossos canais, tremenda, né? Se for pra questão de ser útil, então vou ficar fazendo react de coisa bobinha, vou fazer qualquer outra coisa do que eu faço, qualquer outra coisa. Ou mesmo dentro da questão política, não incluir a questão da identidade. E pelo menos a questão política, mesmo a de esquerda, pelo menos tem palco. A da deficiência, a da pauta trans, não tem. Exatamente. A da pauta trans tá tendo agora. Quase literalmente ontem, tipo... Pois é, daí tem gente como a senhorita Bira, né? Vamos falar do bonito, né? Como a senhorita Bira, que começa aquele vídeo da holofotação, né, querendo ensinar trans a como lidar com um transfóbico, enche de termo transfóbico, né, o vídeo dele, falando de si mesmo até também, né, de forma problemática, né, e quando uma travesti aí questiona, acha ruim, porque travesti não pode ter voz, né, quem tem que falar sobre isso é uma pessoa cis, né, não é uma travesti não pode, a travesti tem que ficar no canto dela, né, é dessa forma que lidam. No cercadinho, por exemplo, profissional, né? O cercadinho da TI, o cercadinho de não sei o... Ou no cercadinho do trabalho sexual, né? Que vem antes da TI, muito antes, né? Então, enfim, é só pra a gente não ficar tratando coisas que a gente sabe, né? Assuntos que a gente domina necessariamente nesse campo do trabalho voltado à lucratividade da burguesia, né? Então, enfim. O que a gente ajudou a construir no Brasil, fora do Brasil? O que a gente ajudou a construir intelectualmente, culturalmente? Para início de conversa, a pessoa com deficiência tem cultura? Tem gênero, tem sexualidade, tem gosto. Muita gente nem se pergunta. Isso traz um vazio muito grande. Isso aí que ela falou é basicamente o que defende o modelo da interseccionalidade, né? Quem não sabe o que é interseccionalidade, um resumo, é basicamente tratar as pessoas como pessoas que têm diferentes vivências e se interseccionam. Por exemplo, uma pessoa com deficiência, ela não necessariamente pode ser só pessoa com deficiência. Às vezes ela pode vivenciar a deficiência ao mesmo tempo que a interseccionalidade de sexualidade, ou mesmo de raça. Uma pessoa pode ser pessoa com deficiência e uma pessoa preta. Ao mesmo tempo, né, gente, né? Tem que explicar o óbvio, né? Sim, vezes... e até falando sobre a própria deficiência, né? Às vezes a pessoa não tem uma deficiência só. Às vezes ela tem mais do que uma, né? E tudo isso se intersecciona, né? Por exemplo, a pessoa com uma vivência de uma deficiência física é diferente de uma vivência de uma pessoa com uma deficiência dentro da neurodiversidade, da neurodivergência, né? Então são vivências que partem do mesmo guarda-chuva, deficiência, mas que nos detalhes são diferentes. Uma pessoa pode ter
uma deficiência física e uma neurodivergência, sabe? Então, são atravessamentos que compõem a vivência e a experiência de uma pessoa ao longo da vida. E é justamente isso que a interseccionalidade visa falar. É que muita gente, por exemplo, acha que a pessoa com deficiência não tem sexualidade, a pessoa... Aí é dois extremos. Ou pergunta qual é a sexualidade da pessoa, né? Como a pessoa transa, a pessoa com deficiência. Ou às vezes é o completo oposto. É a pessoa achar que alguém com deficiência não pode vivenciar uma sexualidade ou não pode vivenciar uma sexualidade que foge da heteronormatividade, por exemplo. Então, fica nessa, né? Ou pecam pela falta ou pecam pelo excesso, né? Então, é muito complicado. E é justamente isso que a interseccionalidade visa falar, pra gente não cair nesse ponto de que a gente é reduzido só na questão de uma identidade. A gente pensa de determinada forma, a gente age de determinada forma pelas diferentes identidades que a gente pode acabar tendo. Seja de nascença ou adquirida durante a vida, né? Como o caso da deficiência. Então, assim, só pra deixar isso bem explícito. Sim, e nós temos que deixar claro também, né? Por exemplo, que pessoas de nível 3 de suporte, né? Autistas, elas podem ter, sim, sexualidade, elas podem ter, sim, um gênero, né? Porque, nós vemos muito uma infantilização também da pessoa com deficiência, né? Ela vira uma criança e como se crianças também não tivessem identidade de gênero, né? Como se crianças também não tivessem sexualidade. É muito louco. Pois é. Porque traz um vazio de... Tipo, quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Ninguém para dar gravidade a isso. Eu descobri isso quando eu sofri esse término de relacionamento e foi capacitista, né? Porque a desculpa do término foi capacitista, independente de ser intencional ou não, que depois de muito tempo eu entendi. Eu entendi, mas hoje eu perdoei a pessoa, mas eu tava procurando acolhimento com as pessoas que eu conheço, sabe? Os meus amigos, as pessoas em torno. E todo mundo falava, nossa, é tão natural, Amanda. Você é assim, né? Então você tem que entender quando as pessoas têm receio disso. Vai chegar alguém que te admire por dentro e te suporte. É muito difícil explicar. Nossa, caralho. Admire por dentro e te suporte. Caralho. Isso que é amigo, hein? Nossa, essa doeu. Puta merda, né? Isso que é amigo. E tipo, vamos usar aquele exercício de novo, de usar outra identidade para explicar a deficiência. Imagina uma pessoa, por exemplo, você tá namorando, vamos supor, Bruna, você tá namorando com um homem cis. Aí vocês estão, sei lá, 1 ano, 2 anos de relacionamento. Aí chega um belo dia, ele fala, e usa um dos argumentos, ele fala assim: é que não vou aguentar ficar com você porque você é uma mulher trans, sabe? Ou chega uma pessoa preta, eu sendo branco, eu falo, eu não quero mais me relacionar com você, a gente tá namorando há uns 2, 3 anos e eu não aguento mais, você é uma pessoa preta, e tá complicado, porque as pessoas ficam olhando pra gente quando a gente sai. Entende o quão problemático se a gente pegar esse mesmo argumento e a gente adaptar, em vez de ser pessoa com deficiência, ser uma pessoa preta, ser uma pessoa trans. Quão ridículo. É que é muito cômodo, né? Parando pra pensar numa pessoa cis, heteronormativa e que não é deficiente, né? Continuar nesse mesmo meio, né? Não dar a cara a tapa para dizer, sim, eu estou com uma mulher trans, sim, eu estou com uma pessoa com deficiência, sim, eu estou com uma pessoa negra, né? Porque, sei lá, é muito cômodo, né? Eu vejo dessa forma, é muito cômodo. Mas você, Bruna, pela lógica, você é você é bonita por dentro, né? Como a mulher tava falando no vídeo, né? Eu vou me separar de você. Aí você chega nos seus amigos, mas você é bonita por dentro. Vai chegar um dia que vem alguém e te suporte.
Olha, e até trazendo pra minha realidade mesmo, né? Tipo, eu quando eu tava solteira, né? Eu conheci tanto homem cis e tal, e conheci a Lu também, né? Minha namorada, né? Mulher trans. E os homens não tancam. Homens cis não tancam, sabe? E sinceramente, a gente também tá cansada disso, sabe? Sempre é isso. Ai, eu vou ter que assumir você. Ai, meu Deus, será que minha família te aceita? Ah, a gente já passou por isso, sabe? Tipo, puta merda, por que que isso não é simplesmente normalizado? É uma pessoa que gosta de outra pessoa. Somos ETs, por acaso, né? E, pô, pra mim foi um alívio conhecer uma mulher trans, porque justamente parte da mesma vivência. Parte dessas mesmas dores, né? Nós conseguimos entender, e tanto que, vai, todo mundo que me respeita, respeita a Lu, e todo mundo que respeita a Lu, me respeita. Porque justamente, né, nós estamos partindo desse mesmo ponto da transgeneridade, né? E pessoa cis, de fato, não quer tancar, sabe? Por isso há muito fetiche nos nossos corpos, né? E é só um fetiche justamente sexual, né? Vai, faz tal e depois não quer tancar falando que ficou com uma mulher trans como se isso fosse um problema, né? Como se nós não fôssemos mulheres, né? Não. Você é menos homem por ter se relacionado afetivo sexualmente com uma mulher trans ou travesti. É que a lógica do. É uma lógica que vem do machismo, né? Do patriarcado, né? Tipo, Total, total. o homem tem que ser o macho, né? Hoje em dia tá essa moda aí dos masculinistas de macho alfa, né? Ai. Macho alfa, macho delta, sei lá, essas coisas. Pra mim, alfa, beta, delta é formação, não. Não tem a ver com masculinidade, não. É formação delta, formação alfa, enfim. Nada disso é verdade. É muito difícil. Porque parece que é algo que tá tão intrínseco na cabeça de vocês que dá até um desespero na hora de explicar. É que eu cansei de ficar sendo didática na internet. Eu acho que esse vídeo mexeu muito comigo. E antes que falem sim, faço terapia, tá? Dentro de terapia. É muito complicado existir em um mundo que nada lhe dá suporte, além disso, a própria cabeça. Porque assim, se você perceber, eu tô aqui conversando com você, eu não faço noção se você tá entendendo. Mas entendendo mesmo, não é sentindo que eu tô sofrendo, não. É entendendo real. Que você vai ser um velho, uma velha. Que seu corpo vai, como a sociedade coloca, né, vai se degradar. E que você vai se tornar uma pessoa com deficiência como eu. E aí as pessoas vão começar a ignorar o que você gosta. Vão começar a ignorar a proteção pra você, porque você não tem mais serventia. Vão começar a ignorar o que você gosta de fazer. Vão começar a ignorar quem você é, porque você vai ser uma sombra do seu filho, uma sombra de alguém que te cuide. Vão começar a elogiar a pessoa que lhe cuida, porque ela é incrível, já que você é uma merda. Você tá sofrendo uma degradação do corpo. Agora imagine você nascer com essa degradação corporal. Porque pra sociedade isso é uma degradação corporal. Pra mim é meu corpo. Como é que a gente conversa? Nossa. Como é que a gente conversa? Sabendo que, por exemplo, lugar de fala e lugar de escuta pressupõe alguém que fala e alguém que escuta. Então quer dizer que toda manifestação de reivindicação tem que alguém falar, escutar e pior, andar. Nenhuma manifestação foi feita com ninguém sentado em cima de uma cadeira. Ou então foi feita em gritar sem segurar cartaz. E como é que uma pessoa com deficiência faz isso? Não faz. Significa que nossa voz é menos legítima? Não. Mas como é que a gente começa a conversar? É aquele negócio, né? Que muita gente politizada acaba falando, né? De que para você ser ativo politicamente, você tem que participar de ato. Fazer alguma coisa que necessariamente envolva o presencial, esquecendo ou mesmo, né, ignorando ou até invalidando quando é uma militância, por exemplo, dentro da internet. Então é muito complicado porque
é uma dicotomia entre, né, nesse caso, entre o que é chamado de política de verdade, né, um ativismo ou militância de verdade, de um ativismo militância de internet, como se a questão cultural, como a questão midiática, de comunicação, também não influenciasse nesse processo de política, não influenciasse na chamada política de rua, ou chamadas bases, né? Como se as bases não usassem internet, não consumissem vídeos, não consumissem textos, podcasts. E dentro da deficiência, o que acaba gerando um pouco essa coisa da deficiência de tipo, a gente faz manifestação, por exemplo, contra, né, quando teve o Bolsonaro, né, contra o Bolsonaro e o Mourão, né, a favor da saída dos dois, né, mas aí um monte de gente, né, segurando cartaz, indo pra Paulista, por exemplo, ignorando que, por exemplo, e se tiver pessoa autista naquele rolê, se tiver pessoa cadeirante, tem alguma forma, tudo bem, a gente não pode... A gente entende que nem todos os espaços foram construídos necessariamente para pessoas com deficiência transitarem por ali, mas a gente pode, a partir disso, dessa constatação, a gente promover algum tipo de adaptação, pelo menos para aquele evento específico. Porque senão vai continuar aquela perpetuação de pessoas com deficiência que eram escondidas da sociedade, como acontecia no começo do século passado, onde as pessoas com deficiência não estavam na sociedade, justamente porque essas pessoas não estavam convivendo, porque não tinha adaptação nenhuma. As pessoas, e pior, além de não ter adaptação nenhuma, as pessoas com deficiência ainda eram tratadas, até hoje são, né, mas eram mais ainda naquela época, tratadas como um estorvo, um sub-humano. Então é muito complicado, porque eu vejo, pelo menos parte dessa linha de raciocínio, até dentro das esquerdas, né? Mesmo a marxista. Então... É foda. Nós podemos falar até que talvez principalmente a marxista, né? É um negócio muito idealizado, né? Tipo, você tem que se organizar, você tem que estar no partido, você tem que estar lá presencialmente, agir, essas coisas tudo e tal. Sendo que, por exemplo, eu, mulher trans, eu não preciso estar filiada a um partido pra já estar lutando no meu dia a dia politicamente. A partir do momento que eu saio de casa, eu tô lutando politicamente, sabe? Se eu vou numa padaria, a pessoa da padaria tá vendo uma travesti lá, né? Isso é política, né? Se as pessoas estão discutindo no Twitter, também estão discutindo política lá, né? Tem muita gente que associa a política a simplesmente isso, né? Você tem que ir a uma manifestação. Manifestação não tem barulho, não? E se a pessoa tem muitos problemas sensoriais em relação ao barulho, como é que faz? Aí ela não é um corpo político, né? Aí ela não age politicamente, sendo que não ter o acesso também é uma atitude política, né? Sim, porque se não tem o acesso, alguma coisa está fazendo, algum processo está fazendo com que não existe esse acesso dentro dos espaços políticos, principalmente os da esquerda. Se não tem pessoa com deficiência, uma manifestação que, querendo ou não, é um dos principais atos, assim, que pode atrair pessoas, inclusive, para fazerem parte de coletivos, de associações, de partidos, seja da esquerda liberal ou da esquerda radical, marxista. Se não tem nem nesses rolês, nem nesses tipos de evento, é porque tem alguma coisa muito errada, né? Alguma coisa interna dessas instituições, né, coletivos, partidos, esteja fazendo com que não tenha essa acessibilidade, não esteja sendo pensada. Será que dentro dessas organizações tem alguém pensando sobre deficiência, e principalmente não só pensando sobre deficiência, mas esse pensamento é validado por quem tem o processo decisório dentro daquela organização? E também não adianta nada ter alguém, seja pessoa com deficiência ou não, falar sobre deficiência ali naquele contexto e isso não ir pra frente. Também não adianta nada. É a mesma coisa que a gente a gente tem um partido, sei lá, vou pegar, por exemplo, não que seja o caso, mas por exemplo, o PCB. Aí tem uma cacetada, né? Um monte de gente, de pessoal trans lá dentro, falando sobre pauta trans, mas não ir pra frente por causa
que quem tem o poder de decidir se isso vai ser aplicado ou não, não quer. Aí não adianta nada também. Pois Então, tem muita gente que entende qualquer pauta de minoria, né, tirando a pauta negra, né, temos que deixar claro, como uma luta de pauta identitária. Sendo que, poxa vida, né, primeiro que eu, como mulher trans, gaga, que tem ansiedade generalizada e que sou autista, eu não escolhi essas coisas. Assim, né? Eu simplesmente nasci dessa forma e eu tenho que ser respeitada dessa forma, né? E parece que simplesmente vendam os olhos como se a classe trabalhadora homogênea, estereotipada, né, fosse somente talvez negra e obviamente neurotípica, né? Pessoas neurodivergentes, dane-se, né? Para que pensar sobre isso, né? E como se essa discussão fosse uma discussão nova, inclusive, né? Porque pessoas deficientes sempre existiram e nós temos que discutir acessibilidade ainda hoje, porque essa acessibilidade foi negada historicamente. Nós não estamos falando de hoje, nós estamos falando historicamente. Então, já faz tempo que eu tô aqui no Instagram e eu tô cansada, sabe? Cansada de ser legal, de ser didática, de ficar lutando pelos meus sonhos e ouvindo que, vamos lá falar de deficiência. Cansada de ficar disputando espaço com outra pessoa que tem deficiência e pensando, nossa, fulano de tal tá no hype. Eu tenho que disputar lugar com ele. Eu tenho que disputar lugar com ele, com um grupinho de pessoas que já estão, tipo, no topo da visibilidade, porque a sociedade não entende que existem milhares de pessoas e que eu não tô afim do lugar dele, eu tô afim do meu lugar. É como se todas as pessoas fossem iguais, sacou? Peguei uma que já serve. A pessoa que me falou isso, né, no lance do término, me deu. isso aí de pegar uma que já serve, isso aí é basicamente o sistema capitalista usando de uma identidade, né, cooptando uma identidade, para depois falar, né, que todos têm o seu lugar ao sol, entre aspas, né? Então, por exemplo, aquele discurso de pretos no topo, né, negros ou pretos no topo, de tipo pegar uma pessoa preta, dar a oportunidade para ela, essa pessoa consegue crescer na vida e ela é colocada numa posição de referência. E aí chegam e apontam pra ela, ó, se essa pessoa preta consegue, você que tá num contexto de uma periferia, de uma favela, você consegue também. E isso não se aplica, porque justamente pegam essas exceções e tentam colocar como regra. Então eu só usei esse exemplo da pessoa preta, mas que também se aplica à pessoa com deficiência. Pegam, por exemplo, sei lá, uma pessoa com deficiência relevante, colocam em status de relevância, de visibilidade. Por exemplo, a Mara Gabrilli, né, que é uma política. Né? Apesar de que no caso dela é até mais específico, porque ela já, se eu não me engano, já vinha de uma família tradicional da política brasileira, né? Mas pegam ela e usam como exemplo de que ela consegue, você também consegue. Por exemplo, pegam um outro caso que eu vejo de vez em quando, se não me engano, a Torquato, né, a Mariana Torquato, que anos atrás ela produzia bastante sobre conteúdo de deficiência, ela é uma pessoa com deficiência, produzia muito no YouTube, e colocam ela como esse patamar, né, essa exceção, mas que é uma exceção que na verdade se aplica para todos os casos, e não, assim... não que necessariamente ela foi escolhida a dedo, mas pega um exemplo de uma pessoa que está dentro de uma identidade marginalizada, coloca um status de visibilidade, de relevância, de status, seja qual status for, e falam, você também consegue. E não, gente. Não, porque aí no final a pessoa com deficiência, ou pessoa preta, ou pessoa trans, enfim, acredita nesse argumento e acaba justamente como ela falou, como a Art Mari, né, a Amanda Soares falou, ficar disputando espaço, disputar migalha com gente que tem tanta visibilidade quanto você, tem tanta relevância quanto você. É uma disputa que em vez da gente disputar
com pessoas de fora da identidade, que fazem parte da identidade considerada padrão, ou seja, sem deficiência, hétero, cisnormativo, branca, a gente fica disputando espaço com nossos iguais. É ridículo. Sim, e fora também, né? Quando nós falamos de vaga de emprego, né? Quantas e quantas vagas que eu já não vi, né? Nesse período que eu tô desempregada, pedindo uma faculdade para uma pessoa trans. E vamos lá, né? Estatisticamente, 0,3% das trans tem faculdade. Então, eles já estão excluindo mais de 99%, né? 99% uns quebrados, tipo, gente do céu, sabe? Ou nós temos, de fato, o acesso, ou esse acesso vai ser para uma trans, em milhares e milhares e milhares de trans. Isso é muito escandaloso, sabe? Porque é justamente isso. Nós vamos dar uma oportunidade para uma trans, mas para qual trans que eles querem dar essa oportunidade? Que trans? Eles não querem dar oportunidade de baixo. Para ser sincero, até hoje não vi uma oportunidade para você trabalhar de baixo. É sempre algo que você precisa de 2 faculdades, 3 mestrados. 5 doutorados, saber fluente pelo menos 2 idiomas que não português. Pois é, né? Será que essa pessoa justamente também tem muita vaga bilíngue? Muita vaga bilíngue. Será que eles realmente sabem para quem que eles estão querendo dar essa vaga? Porque ainda mais no meu caso, né? Além de eu ser trans, isso eu tô falando da porcentagem de trans no geral. Eu ainda sou uma pessoa com deficiência também. Mas eu fiz uma faculdade, então por que eu estou reclamando? Gente, estatística, eu não posso me usar como regra. Eu não posso me usar como parâmetro. E mesmo me usando como parâmetro, eu não estou dentro do que querem também. Eu tenho 2 cursos técnicos e uma faculdade. É muito ridículo, é muito ridículo. Sim, e aí no caso, pegam só a pessoa que tem muita formação, muito conhecimento, experiência. Primeiro, isso acaba reforçando esse enfrentamento de uma pessoa trans contra outra pessoa trans, igual pessoa com deficiência contra outra pessoa com deficiência, ao invés de disputar espaço para que mais pessoas com deficiência sejam abarcadas, sejam incluídas. E o segundo problema é que justamente se há a gente tem um programa, né, de diversidade, a gente tem um programa de diversidade que visa contratar pessoas com deficiência, contratar pessoas trans, contratar pessoas pretas, mas tem esse tanto de exigência que acaba no final sendo meio que uma escolha indireta, tipo, eu aceito a pessoa com deficiência desde que ela tenha pedigree, né? Eu aceito a pessoa trans sei lá, isso não é só no mercado de trabalho, na universidade também acontece isso, principalmente as públicas, de tipo, eu aceito no meu curso, eu aceito na minha empresa, desde que ela tenha ou essa pessoa com deficiência tenha um inglês fluente, avançado, e tenha já uma formação, de preferência uma especialização, que já tenha experiência no mercado. Aí entra aquele negócio, né? Se exige experiência, né? Mas pra você ter experiência, você precisa ter experiência. Então, enfim, é aquela coisa. Sim. Aí no final só escolhem as pessoas que apesar de fazerem parte da identidade marginalizada, seja deficiência, seja a questão trans, seja a questão de raça, mas que tiveram algum tipo de suporte para elas, por exemplo, terem um curso superior, terem um conhecimento avançado de algum idioma. Se acaba gerando uma divisão entre a própria identidade, entre as pessoas que estão dentro da identidade marginalizada, que conseguem acessar esses espaços, enquanto porque geralmente tiveram algum suporte da família, não entraram naquela história comum de, por exemplo, a pessoa se dizer trans e ser expulsa de casa, né, no exemplo da transgeneridade. Enquanto isso, tem pessoas trans que conseguem acessar esses espaços, são empurradas para cima, enquanto as pessoas que não que não tiveram acesso a um estudo de idiomas, não tiveram acesso a uma graduação, elas são empurradas para baixo. Exatamente, eles não querem dar suporte, né? Eles querem justamente as pessoas que venceram. Sim. Né? É isso. Aí pegam essas pessoas que venceram, pegam uma pessoa com deficiência que se ferrou pra caramba pra
conseguir alguma coisa junto com, né, isso junto com um suporte, né, de alguém, familiar, enfim, e aponta pra essa pessoa e falam, ó, viu, tá vendo essa pessoa? Aí aponta pra outra, pessoa com deficiência, você consegue ser igual a ela. Exatamente, nossa, isso me dá uma raiva, sabe? Por isso que eu falo, eu não posso me usar como parâmetro, sabe? Porque se eu for me usar como parâmetro, eu tô falando de 0,1% talvez, menos que isso, não sei, tipo, é muito injusto e mesmo pra mim é difícil, eu penso, meu Deus, e se eu não tivesse vencido? Porque eu sou uma vencedora mesmo na minha situação, né, em comparação às outras trans. Então é muito absurdo, gente. As pessoas precisam entender isso, nós precisamos dar foco a isso, dar luz a isso. Se não tiver trans falando sobre essa realidade, quem vai estar falando? Pessoa cis? Pessoa cis transfóbica? As 500 justificativas, falou que tinha falado usando as palavras erradas, falou que tinha sido preconceituoso por medo, falou que não era pra me falar aquilo, que senti muito, e enfim, foram várias as tentativas. E eu achei que nos diálogos, ouvir um pedido de desculpas iria facilitar. Iria doer menos, sacou? E eu sei que a maior parte das pessoas que me conhecem sabe dessa história. Às vezes eu acabei falando pra, enfim, todas as pessoas que passam pela minha vida. Não por querer difamar essa pessoa que me falou isso, mas porque me aflige. Me aflige pensar que todas as pessoas pensam isso, principalmente meus amigos, porque eu fico imaginando que eles vão sofrer quando eles estiverem com o meu corpo. E aí eu fui falando na tentativa de que a dor diminuísse. Mas ela não diminuiu, independente dos pedidos de desculpa, das justificativas, das sessões de terapia, enfim, não diminuiu. E hoje eu sei o porquê que não diminuiu. Porque eu perdoei a pessoa, mas eu não me perdoei por ter deficiência. E é assim que eu começo o meu livro. Eu não me perdoei por ter deficiência. Tadinha. E às vezes eu sinto isso, mas eu nunca consegui expressar em palavras como agora. Eu não me perdoo por isso. Porque independente do que eu fale aqui, parece que a sociedade não entende. Então parece que eu não me perdoo pelo meu próprio corpo. E isso pesa pra caramba. Pesa mais do que a própria deficiência. Porque na verdade não é nem a deficiência que pesa, né? É como ela é compreendida no mundo em que eu tô. Porra, esse vídeo vai ficar muito grande. Quero ver se eu vou editar isso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeo no Instagram. Então, no caso da pessoa falar que não se perdoa por ter deficiência, é muito pesado, assim. Tipo, assim, eu já me senti assim por um tempo, mas eu entendo também que o problema não sou eu. É a sociedade que vê para corpos com deficiência, sejam corpos com deficiência visíveis ou invisíveis, e apontam e falam, isso é anormal. Então a pessoa com deficiência não deve ficar pedindo perdão por ser pessoa com deficiência. Não é uma pessoa que não tem que ficar se perdoando por ter deficiência, sendo que o ponto nem é esse. Isso é uma pergunta que a sociedade coloca na cabeça das pessoas com deficiência. E, na realidade, a sociedade que tenta normalizar corpos com deficiência. O corpo com deficiência não é um corpo anormal, não é um corpo que tem que ser curado. É só um corpo diferente. É só uma forma diferente de existir no mundo. E isso não é ruim. O ruim é a forma que a sociedade trata pessoas com deficiência. De tratar como sub-humanos, como humanos de segunda classe, como humanos, né, pessoas que não são aptas para fazer X ou Y coisa, sabe? Então a gente precisa largar dessa forma de pensamento até, digamos, cristã, né, da deficiência, e apontar o problema onde tem que ser apontado, que no caso é a forma como a sociedade vê, e a forma como a sociedade vê
está sob uma forma de pensamento voltada para definir o que é produtivo e o que não é produtivo, né? O que dá lucro e o que não dá lucro. Então, né, que essa forma de pensar, inclusive, acaba gerando em eugenia, né, ou pensamento de eugenia, né, que, enfim, gerou a Alemanha nazista, já era algo praticado na Europa. Até hoje existe essa hierarquização de corpos. Então, nenhuma pessoa com deficiência tem que ficar não se perdoando por ser pessoa com deficiência ou ficar pedindo desculpa por ser pessoa com deficiência, sabe? Porque senão a gente vai ficar individualizando a questão, sendo que o problema é o contexto social. Então, é complicado. É uma frase forte que ela falou e eu entendo porque ela falou essa frase, porque realmente é muito complicado, mas que a gente precisa entender que o problema não tá na gente, né? A gente não precisa ser curado, ou senão a gente vai ficar só nesse modelo biomédico. Quando eu era mais nova, eu era muito humilhada por uma garota negra. Teve outra também, uns anos depois, que me batia, né? Sofria agressões físicas mesmo. E assim, né, gente? Por isso que nós temos que discutir sobre deficiência, temos que falar de política, porque não é só simplesmente a questão de raça, né? Tem a questão de gênero, tem a questão de sexualidade, tem a questão de corpos, de pessoas neurotípicas, né? De corpos deficientes, né? Tem que haver essa politização. Eu me culpei muito por muito tempo. Usei, inclusive, o meu sobrenome como uma bandeira mesmo, tipo, tá, eu sou uma pessoa gaga e tenho gago no nome. Eu usava isso mesmo pra, digamos, me convencer que era uma coisa só, pra mim parar de pensar tanto na gagueira como uma identidade mesmo, sabe, como uma deficiência. Eu fiz um malabarismo mental pra isso, né? Porque sempre me machucou mesmo ser uma pessoa deficiente, sabe? Apanhei por isso. Apanhei por causa disso. Não só por causa disso também, né? Sempre fui uma pessoa diferente, né? Enfim, mas na faculdade mesmo, todo esse esforço triplicado, quadriplicado, não era porque eu tinha uma dificuldade intelectual, uma questão do tipo, era justamente para mostrar mais bonito para os outros, porque o conteúdo já tinha dominado. A gente se cobra demais por muito tempo, sabe? Que nessa questão da fono mesmo. Como pode no Brasil a gagueira não ser considerada uma deficiência, você não ter seus direitos políticos preservados, simplesmente te tacarem para uma fono para você aprender a falar, sendo você uma pessoa deficiente que você não vai ser curada, sabe? A gente só fica se punindo pro resto da vida, simplesmente, a gente só fica se punindo, a gente fica se cobrando, a gente fica se moldando socialmente, o sofrimento interno que se lasca, né? A gente que pense 3, 4 vezes no que a gente vai falar para os outros não reagirem com risada, com humilhação, com agressão. É muito triste. Eu, por exemplo, eu normalmente quando eu tenho alguma atenção para falar com alguma pessoa nova, assim, que eu não conheço, né, eu gaguejo. Aí eu vou ter que chegar em todas as pessoas antes de pedir o que eu quero, falar, me desculpa, eu sou uma pessoa com deficiência, sabe, pra pessoa minimamente me respeitar, porque é isso que acontece. E é capaz de quando você falar que a pessoa com deficiência, a forma de tratamento mude muito, tipo, de te infantilizar. Eu queria ser artista. Queria que a Marega não me conhecesse. Mas não é simplesmente conhecer de tipo, oi, todo mundo. Eu queria que a Marega não reconhecesse meu trabalho. Que ela falasse assim, poxa, que garota foda. Quero ser roteirista da Globo. Eu quero ser escritora de novela, de série, sair em shows, fazer reviews de shows, fazer, tipo, sabe, cobrir o show, mostrar o show pras pessoas, mostrar música pras pessoas. Fiz um combinado comigo. Em 3 anos, a gente esgota o assunto da deficiência e começa a fazer isso. Porque em 3 anos dá pra falar tudo que tem pra falar. Em 3 anos eu esgotei o que eu queria falar sobre deficiência. Eu cumpri isso. Mas eu só conseguia dinheiro, então possibilidade de trabalhar em alguma coisa relacionada à internet, quando eu falava sobre deficiência. Então sim, me chamavam pra shows, mas era pra poder filmar a área PCD. Sim,
me chamavam para escrever, mas era para escrever sobre a minha deficiência. Várias editoras entraram em contato comigo. Você escreve maravilhosamente bem. A gente tem interesse que você conte a sua história. E a sua história, sabe o que eles queriam dizer com a sua história? A história da deficiência. Como você se tornou deficiente? Como isso é pra você? O que isso lhe fez evoluir? Nada. Quem me fez evoluir foram as porradas da vida. E usaram a minha deficiência de bode expiatório. Usaram meu corpo de bode expiatório e falam que é ele o culpado. Que é com ele que eu evoluo. Que mentira. Quanto mais eu tô com ele, mais eu evoluo. Eu fui chamada pra Globo uma vez pra poder participar de um evento. Sabe o que aconteceu? No dia que eu fui chamada, eles pediram o imaginário real dessas. O vídeo tá realmente cortado, aí volta pro início. Deve ser alguma limitação do Instagram. Deixa eu ver se tem alguma continuação. Não tem, que eu saiba pra isso. Fui chamada Tem? pra Globo uma vez pra poder tem. participar de um evento. Sabe o que aconteceu? No dia que eu fui chamada, eles pediram, né? Porque eles pedem sempre, mande o seu nome. Aí eu tive que falar pra moça, mas eu preciso de um acompanhante. Aí a moça falou, tudo bem, mande o nome do seu acompanhante. Meu pai machucou a perna, então eu fui mandar mensagem pra todas as minhas amigas. E aí, uma delas topou, mas aí ela não sabia muito bem e tinha que dar a resposta na hora. Aí a moça disse, e minha amiga tava tentando resolver com o trabalho dela, se podia. Aí, não rolou, porque ela demorou de responder, a minha amiga. Então, eles disseram que perdeu a passagem. Falaram, você quer vir? Eu gosto, que quero. Mas minha amiga não conseguiu me responder a tempo. E aí, ela falou, em outra oportunidade a gente lhe chama. Eu me senti uma merda por não ter conseguido isso. E detalhe, uma coisa que muita gente não se liga é que a própria questão de mandar a resposta bate de frente com a questão da deficiência. Porque é aquilo, né? Eu vou te chamar pra você, pessoa com deficiência, para participar de um evento na minha empresa. Só que eu não vou te esperar, porque você, né, precisa, no caso dela, precisa de acompanhante, então... você precisa de acompanhante? Preciso. Eu também preciso de resposta agora. Mas tem que ser agora? Sim, agora. Se você não mandar a resposta agora, você não vai conseguir. Então é basicamente isso. Parece que a pessoa com deficiência tem uma acompanhante fixa, né? Pra ficar dando suporte pra ela. Sendo que, primeiro... daria pra resolver de duas formas. Primeiro, esperar até a amiga dela responder se podia ir como acompanhante dela ou não, né? Ou algo que muita gente não saca, né? Não pensa que poderia ser uma solução. Justamente a empresa poderia oferecer uma pessoa para acompanhar. Afinal, perfeito, é uma empresa que ganha milhões e que poderia muito bem dar esse tipo de suporte. O tanto de artista que vive pedindo coisas em camarim que são irreais e não podem simplesmente pegar uma pessoa com deficiência que é convidada da empresa e você não tem ninguém, ou a pessoa não tá dando certeza se vai conseguir ir com você. A gente pode oferecer uma pessoa que pode, uma pessoa que saiba do que esteja fazendo, uma pessoa que é especialista nisso. A gente dá algum tipo de suporte. Mas não faz nenhum, nem outro. Aí, é aquela coisa de, entre aspas, lavar as mãos, né? A gente ofereceu pra ela ir, ela que não pôde vir, ela que não quis. Por quê, né? É aquele negócio que você falou, Bruna. Eu aceito a pessoa com deficiência, desde que ela esteja pronta. É um negócio muito ridículo, né? Porque basicamente eles querem a pessoa deficiente, mas eles não querem a deficiência dela. Eles não querem eles nem pensaram em dar o suporte pra ela. Essa é real, né? Essa é real. Se ela não tem acompanhante, é isso. E sozinha. Porque é o meu grande sonho. Então... Então não sei se um dia eu vou conseguir. Desde ir pra Globo até fazer outras coisas que eu desejo. Mas eu sei
que eu vou fazer de tudo pra que quando acabar essa vida que eu tenho nesse mundo lá na frente, as pessoas não falem que eu fui uma pessoa com deficiência incrível porque eu tinha deficiência. Ou fazer comentários como esse, falando da minha família ou dos meus amigos, dizendo que eles eram incríveis porque eles cuidavam da minha deficiência. Eles são incríveis porque eles são incríveis. Eles fizeram, sim, uma coisa muito bonita por mim, que é me amar. Mas quanto ajuda, foi o básico. Isso é o básico para as pessoas com deficiência. E as pessoas têm que entender a palavra básico para as pessoas com deficiência. Não é extraordinário. E eu tô cansada de sentir como se qualquer coisa para mim, qualquer tipo de cuidado, mesmo que mínimo, seja extraordinário. Porque aí eu desço muito minha régua e aceito qualquer coisa das pessoas. E eu não sou qualquer coisa. Eu não sou. Eu tô cansada de me sentir um fracasso porque tenho um corpo assim. Eu já fiz coisas muito massas para as possibilidades que eu tive, para os caminhos que eu abri, que me foram abertos. Eu não sei como é que eu vou conseguir as coisas que eu quero, que eu sonho, principalmente no mundo que tá aqui hoje, mas eu sei que eu vou fazer de tudo para conseguir. Vai aqui uma frase bem clichê, que eu vou morrer tentando fazer esse mundo entender que eu sou mais do que essa porcaria que eles tentam me taxar. Ah, Amanda, mas sim, aonde? Cadê vocês na história? Ah, amor, pessoas com deficiência não nasceram no século XXI, pós-pandemia, só porque elas apareceram no feed pra vocês. A gente tá aí desde a pré-história e vocês deviam estudar. Né, porque muita gente acaba colocando, por exemplo, o espectro autista, né? Agora tá pipocando autista no mundo, né? Porque o pessoal associa o aumento de número de pessoas autistas, ou no caso mais geral, o número de pessoas com deficiência, pelo número de posts ou número de produtores de conteúdo que estão nas redes sociais, né? Então não faz sentido nenhum isso aí. Porque isso aí só acaba gerando aquele argumento de o espectro autista tá na moda, a deficiência tá na moda. Aí vem aquele artigo por exemplo, do Pondé, que é um artigo, acho que do ano passado, falando sobre isso. Né, o Pondé mesmo, aquele filósofo, entre aspas, reaça, né, enfim, né, aí gera aquele argumento de ser contra pessoas que se auto-identificam como pessoas dentro da neurodivergência, como o próprio espectro autista. Aí ficam sempre usando aquele argumento, eu vi o post no TikTok, sabe? Eu falei, caralho, sabe? Quer dizer que então você vê uma ou duas pessoas no TikTok falando se dizendo, por exemplo, autista, falando alguma besteira sobre a condição, então todo mundo que você vê que se diz autista na internet, você automaticamente invalida só por causa dessas duas pessoas, sabe? Isso aí é se fazer muito, enfim. Pois é. Aí é muito triste. Nossa, eu não tinha visto essa continuação e quase chorei real aqui. Porque, sei lá, acho que eu me senti diminuída a esse ponto minha vida acadêmica inteira, até na faculdade, sabe? De, eu sou a pessoa gaga. Era isso, sabe? Eu não era nada além disso pra todo mundo, sabe? Os únicos elogios, que nem eu falei, né? A minha dedicação, o estudo, o trabalho tirou nota máxima. A primeira coisa a ser posta era justamente, você não gaguejou. E se eu tivesse gaguejado, qual seria o problema, né? Porque essa cobrança toda de você não ser deficiente, de você se mascarar, de você parecer mais normal, assim, tem um peso muito grande pra gente, sabe? Tanto até por isso que me doeu, né? Pra quem me viu apresentando sem gaguejar, não faz ideia do que tava passando na minha cabeça, né? De toda a pressão dos dias e dias e dias tentando reforçar aquela frase de alguma forma que eu não gaguejasse. Né? Agora essa questão do próprio espectro também, né? Tipo, minha mãe tem suspeita de ser autista, meu irmão mais novo, né, tem autismo severo. Eu tenho vários sintomas desde muito novinha, desde muito pequena.
Só que eu não tinha estudo, não tinha conhecimento e tal, né? Que é justamente também, né? Durante todos esses anos, né? O critério diagnóstico também tem mudado, né? Por isso que os casos vêm aumentando também, né? Não é que surge uma pandemia de pessoas autistas, né? Uma epidemia, não é o caso, né, minha gente? Tem muita gente que tem laudo tardio, tem muita gente que realmente não consegue perceber que certas estereotipias, que certo modo de falar, de agir, de sentir as coisas também, né, fazem parte de um espectro, porque justamente a gente não discute sobre isso na sociedade. A sociedade quer que sempre, no mínimo, que a gente se adeque. É isso. Não querem pontuar você como uma pessoa deficiente. Eu, quando eu falei que eu era uma pessoa que eu sou uma pessoa com deficiência, né, por conta da gagueira, teve gente que veio falar, começou o vitimismo. Agora você virou deficiente. Gente, eu sempre tive a mesma dificuldade, tá? A dificuldade não aumentou porque eu descobri que eu sou deficiente. Não aumentou. A questão também da autoidentificação, né? De você ver, tipo, que nem eu não preciso de um laudo médico pra saber que eu sou gaga, pelo amor de Deus, né? A gente não pode achar que, tem que ter um laudo do médico pra você saber. Calma, né? Menos, bem menos. Então, assim, nós nos entendermos também é muito da questão também do auto-perdão, sabe? Da gente entender que nós não somos pessoas loucas, que nós não somos pessoas com problema, que é o que sempre tenta enfiar na nossa cabeça. As pessoas têm que entender isso. Você tava falando agora um pouco da questão de aí falar, agora você virou deficiente. É uma lógica meio de Pokémon, né? Você é o Pikachu, aí você pega a Pedra do Trovão, você vira o Raichu, né? É o Charmander, o Charmeleon, o Charizard, né? Enfim. Pois é, virou autista porque pegou o laudo, né? Pô, tem gente, né, vamos falar até de pessoas laudadas mesmo, as pessoas já eram deficientes, elas já podiam se identificar assim como pessoas deficientes, porque elas são deficientes, né? A gente não pode achar que só porque tem um laudo aí virou uma pessoa com deficiência. Pra Globo uma vez pra poder participar de um evento. Aí eu acho que agora terminou. Que era a parte final. Terminou. E, assim, basicamente, né? Não lembro de ter passado pelo perfil da Amanda Soares, né? Pelo que eu entendi, ela tá dentro de uma deficiência intelectual, pelo que ela falou no vídeo, né? Não, parece que ela tem paralisia cerebral só. Pela paralisia cerebral, induzem que ela tem deficiência intelectual. Sim, porque aí no caso dela entra na locomoção, né? Enfim. Não é um problema de, É. né, que associam muito a isso, né, que nem, tipo, voltando pro caso do meu irmão, né, que tem autismo severo, ele tem paralisia cerebral também, então tem gente que tenta vincular, tipo, ele é autista porque ele tem uma paralisia no cérebro, não tem nada a ver, uma coisa, outra coisa. Sim. E assim, o relato dela é um relato que vejo muitas pessoas com deficiência, obviamente não tão explícito e não tão detalhado quanto ela, mas eu vejo muitas pessoas com deficiência acabarem falando sobre esses aspectos, né? Primeiro de desumanização, né, além da desumanização, tratar como um bicho de circo, né, uma atração de circo. No caso do relacionamento também tem isso de se relacionar com uma pessoa neurotípica, no caso de neurodivergência, ou no caso de se relacionar com uma pessoa sem deficiência, no caso das pessoas com deficiência, porque infelizmente isso acontece. De tipo, será que essa pessoa vai conseguir me aguentar? Sabe? É sempre uma linha de raciocínio como essa. O que não necessariamente é errado a partir da perspectiva da pessoa com deficiência, porque ela não conhece a outra pessoa. Mesmo a pessoa que tá se relacionando com ela, a gente não sabe se a pessoa que está se relacionando com a gente, pessoa sem deficiência, vai querer continuar uma relação com uma pessoa com deficiência, porque na visão dessa pessoa sem deficiência, ela tem que ficar me aguentando. Não porque que isso necessariamente é o certo, mas é o que as pessoas com deficiência enxergam das pessoas sem deficiência.
que é realmente o que acontece, de tipo, essa pessoa tá cuidando de alguém que vivencia uma deficiência, então essa é uma pessoa muito boa, é uma pessoa mais iluminada, é uma pessoa mais bondosa, ela se sacrificando, mas não, é só na prática uma relação que tem a sua especificidade, igual com qualquer outra identidade marginalizada, e tirando isso, é uma relação como qualquer outra que vai ter conversa, eventualmente pode ter um conflito ou outro, que se resolve com conversa, pode ser uma relação saudável ou não. Uma relação com uma pessoa com deficiência é uma relação com qualquer outra. Ela pode ser tóxica, pode ser uma relação saudável, pode ser uma relação conflituosa, pode ser uma relação onde tudo é conversado. Então não tem segredo, gente. É uma relação como qualquer outra. A única diferença é que tem a especificidade da deficiência. Assim como uma pessoa se relacionar com uma pessoa trans, que vai ter as suas especificidades, porque a pessoa trans tem a sua vivência. Da mesma forma que uma pessoa preta, uma pessoa branca se relacionar com uma pessoa preta. E isso, não tem segredo. O pessoal faz uma tempestade, sabe? Será que eu vou aguentar? Não é pra aguentar, gente. É pra viver. Pra viver junto com a pessoa. Tem uma mulher, eu vou ficar devendo o nome dela e vou ficar devendo a deficiência que ela tem também. Eu não vou lembrar agora. Mas o ponto eu lembro. Basicamente, ela, tipo, o rosto dela é bem diferente, tudo mais e tal, né? Ela com uma pessoa não deficiente. Chuva de comentários. Nossa, que guerreiro. Bibibi, bababó. Essa moça engravidou desse rapaz e teve o filho, e o filho nasceu sem a deficiência. Pra que eu fui ler os comentários? Sabe, é só uma chuva de, nossa, que bom que nasceu normal. Tipo, como se ela fosse diferente porque no caso dela só afeta a questão da pele dela e é só isso. É como se fosse uma doença. Ainda bem que não nasceu doente. Nossa, assim, meu Deus, gente, sabe? Sendo que teve um vídeo até que ela chega a comentar, tipo, como é o nosso relacionamento. E é a coisa mais normal do mundo. Ela mostra isso, sabe? Não tem diferença. Por que transformam pessoas deficientes como ETs, como pessoas que você tem que descobrir como é que vivem de forma mística e tal. Mecanismo, é o mecanismo, é o código, é o código indecifrável. É a peça faltando do quebra-cabeça do espectro autista. Eu ia falar isso. Nossa, gente do céu, sabe? Não dá pra tancar, só não dá. Enfim, eu acho que a gente se empolgou porque, enfim... Não faço ideia quanto deu isso. Olha, deu um tempo aí. A gente fez esse vídeo porque a gente considerou muito necessário, principalmente pelo relato, e daria pra falar bastante coisa, como aconteceu. Sim. Enfim, com isso, eu só tenho a agradecer a participação novamente de Bruna Gago do canal Transgressão, né? Enfim, para mais essa. Não é mais uma epopeia, mas é uma mini epopeia, né? Porque do vídeo do Bira deu quase 3 horas e. Enfim. Deu 3h20. 3h20. Enfim, então faça suas considerações finais, Bruna. Bom, obrigada, pessoal, por terem visto o vídeo. Se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo do Ricardo. Vejam meus outros vídeos também. Eu tenho alguns conteúdos que muito provavelmente será de interesse de vocês, né? Aliás, né, vocês estão no canal do Ricardo, né, que fala sobre deficiência. Falo sobre isso também no meu. Leio o DSM, leio o manual Merck, aponto várias problemáticas, inclusive tem até uma certa continuidade do conteúdo do Bira, né, eu explicando porque que travestido está errado, né, de vir de travestismo, enfim, vejam lá. Você chafurda na lama, E você fica brincando com a lama assim, a lama, né? Porque, enfim. Acesse o canal da Bruna Gago. Você pode tanto aqui no link da descrição, mas pode ser também digitando transgressão, ou Bruna Gago transgressão, ou só youtube.com/transgressão. É isso. E
Caso você ainda não se inscreveu no meu canal, tá perdendo tempo, se inscreve. Eu falo sobre deficiência, sobre espectro autista principalmente, direitos humanos, política e assuntos que envolvam esse universo sob uma perspectiva materialista histórico-dialética, né? Que a gente, eu uso esse termo materialismo histórico-dialético, mas na verdade isso é só um eufemismo para marxismo. Então, enfim, são os termos que a gente pode escolhendo, né? Então, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que você achou do que a gente falou no vídeo e foi falado no vídeo que a gente reagiu, né? Sobre esse relato de toda essa problemática da deficiência, como a deficiência é lida pela sociedade sem deficiência, né? E também não se esqueça de apertar no botão de gostei caso você tenha gostado. Então é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Falou, pessoal.